Dalton, estão falando que o salário mínimo de 2026 vai ser menor do que o governo prometeu antes. Afinal, quanto vem de verdade e como eles chegam nesse número? Milo, vamos por partes, com calma. Primeiro, o que está acontecendo agora? Hoje o salário mínimo está em R$ 1.518. Essa é a base de 2025. Nos últimos dias, o governo atualizou as contas e reduziu a projeção para o salário mínimo de 2026. Caiu de R$ 1.631 para R$ 1.627, ou seja, R$ 4 a menos do que estava previsto antes. Pode parecer pouco, mas não é detalhe. Esses R$ 4 se multiplicam por milhões de trabalhadores, aposentados e beneficiários de programas sociais. A ponta do lápis, isso significa bilhões de reais a menos em gastos públicos e alguns reais a menos por mês no bolso de quem depende desse piso. Mas antes de falar do impacto, a gente precisa entender a lógica por trás desse número. Porque o salário mínimo não nasce de um chute político na véspera de Ano Novo. Existe uma fórmula, e é essa fórmula que manda no jogo hoje. A regra atual de reajuste do salário mínimo é assim. Ele sobe pela inflação medida pelo INPC dos 12 meses até novembro do ano anterior, mais o crescimento do PIB de 2 anos antes, se esse PIB tiver sido positivo. Traduzindo para 2026. Inflação considerada é a de 2025, medida pelo INPC acumulado até novembro de 2025. Ganho real, se houver, vem do PIB de 2024. Como o governo não tem ainda o número fechado da inflação de 2025 e nem o PIB consolidado de 2024, ele trabalha com projeções. E é justamente quando essas projeções mudam que o valor estimado do salário mínimo também muda. Foi isso que aconteceu agora. O governo revisou para baixo a expectativa de inflação deste ano. Se a inflação esperada cai, a correção necessária para manter o poder de compra também diminui. Resultado, o reajuste total estimado para o salário mínimo em 2026 ficou em cerca de 7,2%, o que leva o piso de R$ 1.518 para R$ 1.627. Se você fizer a continha de padaria, 518 vezes 1,718 dá, arredondando, R$ 1.627. O reajuste está aí dentro, aproximadamente 7,18%. Então não é que alguém acordou pensando, vamos tirar R$ 4 do povo. É a consequência mecânica de mexer em um número lá atrás, a projeção de inflação. Agora, deixa eu te mostrar por que o salário mínimo é muito mais do que um número no rodapé do jornal. Hoje, ele é referência direta para o piso dos trabalhadores que ganham exatamente o mínimo, o valor mínimo das aposentadorias do INSS, o benefício de prestação continuada, o BPC, o seguro-desemprego, abono salarial, uma série de pisos salariais e contratos que usam o mínimo como base. Quando o governo projeta um salário mínimo menor do que o previsto antes, automaticamente isso significa que todos esses benefícios somados vão crescer menos. Na prática, o gasto público cai. E é por isso que você vai ver manchetes falando em economia de bilhões com a revisão do salário mínimo. Mas, do lado de cá, na vida real, isso quer dizer menos dinheiro circulando na mão de quem mais depende desse piso. Agora vamos dar um passo atrás e entender por que existe essa regra de reajuste. Lá atrás, o Brasil adotou uma política de valorização do salário mínimo que ficou famosa. A ideia era simples. O salário mínimo não subir só pela inflação, mas também ganhar aumento real, acompanhando o crescimento do país. Primeiro, isso foi feito por leis temporárias, depois, por uma fórmula com data para acabar. Depois do fim dessa política, o mínimo passou uma fase sendo reajustado só pela inflação, sem ganho real. Em 2023, o governo voltou com uma nova lei de valorização. A fórmula que está valendo hoje é basicamente a mesma que já funcionou até 2015. Reajuste pela inflação medida pelo INPC mais a variação positiva do PIB de 2 anos antes.
Se o PIB de 2 anos atrás tiver crescido, parte desse crescimento é devolvida no salário mínimo. Se o PIB tiver ficado estável ou caído, não tem bônus, fica só a inflação. Essa lógica tem duas mensagens embutidas. Primeira, protege o trabalhador da perda de poder de compra. Se a inflação de 2025 for, digamos, 4,7%, isso significa que, em média, os preços subiram 4,7%. Se o salário mínimo subir menos do que isso, o trabalhador empobrece em termos reais. Então, corrigir pelo INPC é o mínimo para empatar a corrida. Segunda, compartilha parcialmente o crescimento do país. Se o PIB de 2024 crescer 2%, por exemplo, uma parte desse crescimento entra de volta no salário mínimo. A ideia aqui é simples. Se a economia andou, quem ganha menos não pode ficar parado. Agora, repara num detalhe importante. Quando o governo reduz a projeção de inflação, ele diminui a parte INPC da conta. E quando projeta PIB menor, ou revê o PIB passado, ele mexe na parte do ganho real. Por isso, essas revisões de projeção têm tanta repercussão. Vamos fazer um exercício imaginário para enxergar o que está em jogo. Suponha duas famílias. Família A, um trabalhador ganhando um salário mínimo. Família B, um aposentado que recebe um salário mínimo do INSS. Se a projeção antiga de R$ 1.631 tivesse se mantido, cada um receberia R$ 14 a mais por mês do que vai receber com R$ 1.627. Os R$ 4 de diferença, somados a outros ajustes pequenos ao longo do ano e arredondamentos. Não parece muito. Mas ao longo de 12 meses, isso já seria algo como um botijão de gás ou parte da conta de energia, multiplicado por milhões de benefícios, dá alguns bilhões de reais a menos no orçamento público. É aí que entra o conflito permanente. O governo olha o número macro, inflação, PIB, teto de gastos, arcabouço fiscal. O trabalhador olha o micro, o boleto, o mercado, o aluguel. Agora vamos falar de como esse valor é estimado ao longo do tempo. O primeiro número de salário mínimo para um ano futuro costuma aparecer no projeto da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. A LDO não define o valor definitivo, mas estabelece parâmetros para montar o orçamento. Em 2025, por exemplo, o governo enviou para o Congresso uma LDO que previa salário mínimo de R$ 1.630 ou R$ 1.631 para 2026, dependendo da etapa do processo. Depois, quando chega o PLOA, o Projeto de Lei Orçamentária Anual, esse número é refinado com projeções atualizadas de inflação e crescimento. É nessa hora que a equipe econômica mexe em casas decimais. Se a expectativa de inflação cai 0,2 ponto, se o PIB projetado muda após revisão do IBGE, se algum parâmetro macroeconômico é atualizado. Cada mexida dessas pode significar alguns reais a mais ou a menos no salário mínimo projetado. Por fim, o valor definitivo só sai lá na frente, geralmente no fim de dezembro, quando o governo edita um decreto confirmando quanto será o mínimo a partir de janeiro. Ou seja, o que temos hoje é uma previsão, não uma certeza. Mas é uma previsão baseada numa fórmula de lei e em números oficiais de inflação e PIB. Então, como é que você, que vive de salário mínimo ou que recebe benefício atrelado ao piso, pode usar essa informação? Primeiro ponto, planejamento. Você já sabe que, se a projeção atual se confirmar, o salário mínimo vai de R$ 1.518 para R$ 1.627 em 2026. Isso significa um aumento de R$ 109 no mês. De novo, não é certeza, mas é um bom cenário de referência. Na prática, isso quer dizer que, se hoje você está com o orçamento apertado, não faz sentido criar expectativa de que, no ano que vem, melhora muito só por causa do reajuste. O aumento é real, mas enxuto, e boa parte dele é apenas reposição da inflação. Em termos reais, isto é, de poder de compra,
o ganho deve ser pequeno. Segundo ponto, vínculo com benefícios. Se você recebe aposentadoria mínima, BPC ou outro benefício atrelado ao salário mínimo, o seu reajuste será exatamente o mesmo do piso. Então, qualquer revisão na projeção do mínimo impacta diretamente o valor projetado da sua renda. Isso é muito importante para quem está fazendo conta de longo prazo, por exemplo, para saber se consegue assumir um aluguel, financiar um bem ou ajudar familiares. Terceiro ponto, impacto na economia. Quando o salário mínimo sobe, aumenta a renda disponível de milhões de pessoas. Isso tende a aquecer consumo em setores básicos, alimentação, transporte, pequenas compras. Ao mesmo tempo, aumenta o custo da folha de pagamento de empresas e o gasto do governo com benefícios vinculados ao piso. Esse é o equilíbrio delicado em que a política de valorização do salário mínimo sempre navega. Por isso, em ano de previsão apertada de contas públicas, o governo tende a ser conservador nas projeções. Não é que ele possa escolher um valor muito abaixo da fórmula, porque a lei limita isso. Mas ele trabalha com parâmetros de inflação e PIB que, dentro da margem técnica, evitam abrir um rombo maior nas contas. Quarto ponto, diferença entre o valor de jornal e o valor oficial. O que você está vendo agora nos noticiários, R$ 1.627 projetados para 2026, é uma estimativa técnica usada nos bastidores do orçamento. Esse valor ainda pode mudar. Se a inflação de 2025 fechar acima do previsto, se o PIB de 2024 for revisado para cima, se houver alguma alteração na legislação. Então não faz sentido, por exemplo, contratar uma dívida contando com esse valor projetado como se estivesse gravado em pedra. Ele é uma boa referência, mas não é promessa. Agora, deixa eu entrar num ponto mais estrutural, que quase ninguém explica direito. Quando a lei diz que o salário mínimo sobe pela inflação mais o PIB de 2 anos antes, ela está fazendo uma escolha de longo prazo. Atrelar o padrão de vida mínimo ao desempenho da economia. Se o país cresce de forma consistente, o salário mínimo tende a crescer mais rápido do que os preços. Se o país anda de lado, o mínimo só acompanha a inflação. Ao longo de anos, isso faz toda a diferença. Se você tem um salário que cresce sempre na mesma velocidade da inflação, você está apenas parado no mesmo lugar. Cada ano que passa, você compra praticamente as mesmas coisas. Se o salário cresce um pouco acima da inflação, você vai, devagar, melhorando o padrão de vida. Essa é a lógica por trás de todo o debate de valorização do salário mínimo. É disso que o governo, o Congresso, os economistas e os sindicatos estão falando. Mesmo quando a briga parece ser só por R$ 4 de diferença na projeção de agora, uma coisa importante. A regra do salário mínimo não resolve tudo. Ela ajuda a evitar que quem ganha menos fique para trás. Mas se o restante da economia não anda, se o emprego é precário, se a produtividade não cresce, se a informalidade dispara, não há fórmula de reajuste que faça milagre. Por isso, quando você ouvir que o salário mínimo projetado para 2026 foi reduzido de R$ 1.631 para R$ 1.627, vale olhar além do número. O que está acontecendo com a inflação? Como está o PIB? O governo está apertando as contas onde? Isso encaixa com a realidade do mercado de trabalho que você vê à sua volta? Do ponto de vista prático, o que dá para fazer desde já? Primeiro, usar a projeção como referência conservadora. Planeje o seu 2026, considerando algo próximo desses R$ 627 como piso. Se vier um pouco mais, melhor. Segundo, revisar o orçamento com base no aumento real e não no aumento nominal. Se a inflação deste ano ficar perto de 4,5% e o reajuste total do mínimo for de cerca de 7,2%, estamos falando de um ganho real na casa de 2 pontos percentuais. Isso é pouco. Não resolve endividamento acumulado, não cria folga grande para consumo,
mas é melhor do que apenas empatar com os preços. Terceiro, entender que essa política de reajuste afeta também o debate sobre aposentadoria, previdência e contas públicas. Sempre que falarem em rombo da Previdência ou aumento do gasto obrigatório, lembre que uma parte importante disso vem do fato de que milhões de benefícios estão atrelados ao salário mínimo e sobem com ele. E aqui entra um recado mais direto. Esse tipo de explicação te ajuda a enxergar o noticiário além da manchete, entendendo como cada número mexe no seu bolso. Vale acompanhar de perto canais que traduzem economia em linguagem simples, porque essas discussões vão ficar cada vez mais frequentes. Para fechar, volta comigo ao começo. Hoje, o que sabemos é o salário mínimo em R$ 1.518. A projeção atual do governo para 2026, R$ 627, um reajuste de cerca de 7,2%. Essa projeção foi reduzida em R$ 4 em relação à previsão anterior, por causa da revisão da inflação esperada. O valor definitivo só será conhecido no fim de 2025, quando a inflação estiver fechada e o governo publicar o decreto. Entre a manchete e o valor no seu extrato, existe uma fórmula, uma lei e um conjunto de projeções econômicas. Entender essa engrenagem é o primeiro passo para não ser pego de surpresa quando o número final sair. Então não é só subiu ou não subiu o mínimo, é como essa conta é feita e quanto disso é ganho real ou só inflação. Gostei, Dalton. E se você que está vendo quer continuar entendendo o que cada mudança dessas faz com o seu bolso, já se inscreve no canal, deixa o like e manda esse vídeo para quem vive de salário mínimo e precisa saber o que vem pela frente em 2026.